abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam e os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nesse início, um teste aí do som, da imagem. Tá tudo ok aí, Wanderson? Imagem, som, ok? Que Deus abençoe. Uma das músicas das mais preferidas minhas, a gente acabou de cantar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nada, a satisfação que a gente tem, nada é igual quando a gente se reúne para dizer que Jesus é o Rei e para dizer que nós estamos adorando o nosso Rei, o grande Senhor Jesus Cristo. Sempre orando, pedindo a Deus que você esteja, todos os membros da igreja, guardados, amparados, estejam com esperança renovada. A gente está caminhando cada dia um pouquinho mais. Muito boa a nossa celebração do último domingo. E a gente está agora trabalhando, pensando como é que vamos fazer aí para as próximas reuniões presenciais. Uma avaliação primeira, que foi uma experiência muito boa de retomada,
Nós tivemos ali, quem sabe, perto de 60 pessoas, não sei se o Anderson tem o número exato aí, ou a própria Carla, que ajudou lá na introdução, mas nós tivemos uma boa participação, também algumas dificuldades que tivemos na transmissão, mas que o Wanderson já tem trabalhado com o Ederson para resolver uma questão de internet, e logo, logo a gente vai ter melhores condições de transmissão na igreja. Lembrando, quando a gente voltar, a gente vai transmitir todos os cultos, então aqueles que estarão presentes participarão, quem não puder, por algum motivo, ou mesmo ainda pelo risco da pandemia, vai poder acompanhar de casa. A gente está aqui agora retomando e caminhando um pouquinho mais, obras da carne, fruto do Espírito. A gente já falou sobre a nossa doença de cada um de nós, é o que a gente produz de ruim por causa da nossa natureza pecaminosa, e agora a gente está pensando e falando do remédio. E nós observamos que o fruto é singular, único, não são vários frutos, mas é um fruto com sabores diferentes, com virtudes diferentes. E os 3 primeiros sabores têm relação com Deus. Os outros sabores, outros 3, são 3 grupos de 3. 3 primeiros com Deus, os 3 sabores de 4 a 6 têm relação com o próximo, relacionamento com outras pessoas, e depois os 3 últimos, relação a nós conosco mesmo, cada um de per si, e dessa forma a gente tem as condições totais de produzir coisa boa que glorifique ao nosso Deus. A gente observou na semana passada a respeito do amor, e nós, além de termos as definições, vimos as diferenças dos tipos de amor com respeito à Bíblia. Então, quando a Bíblia apresenta esses termos, e também um pouco da sociedade, nós temos traduções de palavras diferentes com respeito a amor. Então, a gente viu amor eros, que é o amor notadamente sexual, entre um homem e uma mulher. A gente pensa nesta situação, pensando na criação de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. A gente não abre nenhuma possibilidade de um relacionamento sexual fora do casamento, e também com pessoas do mesmo sexo. A sociedade tem caminhado nessa direção. Nós temos grupos LGBTQ+, são várias siglas que existem hoje. Então, uma coisa é a gente tratar dentro da igreja, outra coisa é a gente tratar na sociedade. Uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, não foi transformada pelo Espírito Santo, ela tem a liberdade até dada pelas leis dos países, no nosso país também, para ter a sua opção sexual. Então, a gente não legisla, a gente não norteia, não orienta quem não é salvo por Jesus Cristo, no sentido de exercer a fé cristã. Agora, se uma pessoa está na igreja e quer fazer uma opção por contato sexual com pessoas do mesmo sexo, nós não podemos permitir, a gente tem que condenar a prática, não a pessoa, porque é contrário à vontade de Deus. E se uma pessoa já tem essa prática e vem para a igreja, ela é bem-vinda para estar na igreja, mas a gente tem um equilíbrio entre a igreja acolhedora, que acolhe qualquer pessoa em qualquer condição, mas esse acolhimento é para a transformação. Esse acolhimento da igreja é para fazer com que a pessoa possa moldar a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. O que a gente observa hoje, temos vivido até uma polêmica agora com um pregador bastante conhecido, é que a ênfase somente no acolhimento. Nós não podemos colocar uma ênfase, venha do jeito que você está. Você vai se lembrar, muitos aí, quem sabe, membros da igreja, nós cantávamos aquela música, né, Ederson? Eu venho como estou, eu venho como estou. Então, a pessoa do jeito que está, quebrada, machucada, ela pode vir a Jesus, mas Jesus vai restaurar, Jesus vai colocar as peças nos seus devidos lugares. A gente canta, quebra a minha vida e faz-a de novo. O evangelho é tipo da transformação. Então, o equilíbrio da igreja é acolhimento, mas não é acolhimento para que a pessoa esteja entre nós com as práticas antigas.
Não é acolhimento para a pessoa continuar do mesmo jeito, pensando, fazendo as opções ou as práticas que tinha quando não tinha o Espírito Santo, quando não tinha palavra, quando não tinha uma orientação bíblica. Então, o Evangelho acolhe para transformar. E nós, irmãos e irmãs, queridos da Primeira Igreja Batista em São Sebastião, não podemos abrir mão dessa nossa prerrogativa. É a maneira como a gente interpreta a Bíblia. Nós temos hoje várias situações, até em algumas situações de perseguição, de pastores que estão sendo levados à justiça. Percebo que há uma imprudência, às vezes os pastores, algum pastor pode usar um termo ofensivo, e aí a gente não pode combinar com isso, às vezes um termo pejorativo para quem tem uma prática diferente. E o amor ágape, que a gente já trabalhou, vamos avançar um pouquinho mais hoje, que é o amor mais profundo, o amor mais extenso, o amor mais completo. E esse amor ágape é o amor de Deus. É o amor que é a motivação da Trindade em nos resgatar. É o amor com que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, e então Deus vem resgatar através desse amor perfeito, o amor ágape. E Jesus amou o mundo todo ao ponto de dar a sua vida por nós. É esse amor sacrificial. De maneira que, quando nós temos o texto de Efésios, que a mulher deve ser submissa ao esposo, mas o esposo tem que amar. A pergunta para alguns que têm crise com isso, e às vezes é da ala feminina, o que é mais difícil? Ser submissa ao esposo, ou o esposo, o que é mais difícil? Ele amar com amor ágape. Então, o amor ágape, e Paulo coloca lá o exemplo de Cristo que amou a sua igreja e se deu por ela. Então, o esposo tem que se entregar para a esposa, tem que se sacrificar por ela. Desta forma, irmãos, quando estou dando palestras para casais, eu digo, a esposa deve submissão. São papéis diferentes, mas há uma liderança dentro da família, que é estabelecida por Deus do homem. Costumo até brincar, né? Assim, às vezes nós temos alguma tensão e o marido que a mulher manda, ele é um geleia. O marido que a mulher manda, ele é um banana. Às vezes a gente brinca com isso. Mas a gente já, por aconselhamento, por estudos, abordagens clínicas, a mulher precisa de proteção. Ela foi produzida por Deus na linha de montagem com o ser mais frágil, ela tem uma ternura, e o homem é a parte forte do casamento, e Pedro fala justamente isso, ela é a parte frágil, então a gente trata com carinho, e se o homem tratar no pontapé, Deus fecha o céu para o homem, Deus não ouve a oração, é o que Pedro diz. Então, é preciso que os homens exerçam a liderança espiritual da família, tomada de decisões. A mulher pode ser ouvida, conversa. E quantas vezes a mulher tem razão? Gente, eu converso muito, falo com a Silvia me ajuda, mas se em alguma tomada de decisão não houver um consenso, o homem deve fazer valer a sua posição, não como alguma coisa massacrante. Agora, por outro lado, a mulher que se submete, ela está confiando em Deus. Então, se esse homem ele usa disso para não amar e fazer somente imposição, Deus vai tratar com ele. Eu não quero estar na pele de alguém que maltrata e que age como se fosse um imperador com a esposa, um ditador. Não é isso. Mas são papéis e a liderança é do homem, biblicamente falando. Agora, como disse, o que é mais difícil? Então, quando a gente pega esse papel do homem, ele tem a liderança, mas ele tem que amar com o amor com que Jesus amou a sua igreja. E se Jesus deu a vida, gente, se tiver um tiro de bazuca que vai atingir sua esposa, o homem tem que entrar na frente. Sabia disso, mineiro? Se vier um tiro de bazuca, o homem entra na frente e ele protege a mulher, ele se doa. E a gente tem um entendimento de que o homem que ama a sua esposa desta maneira, com este amor, com esse cuidado, ela não vai ter dificuldade nenhuma de ser submissa a ele. Não é se anular, não é não ter voz,
mas deixar que ele lidere as questões e ela pode opinar em toda e qualquer situação. Então, desta forma, a gente tem este amor ágape, esse amor perfeito de Deus, que é o amor sacrificial. E eu falei a respeito, pensando em um texto, a gente acabou um pouquinho correndo, devido ao tempo na última oportunidade, Colossenses 3:14, Paulo está escrevendo à igreja em Colossos, e no verso 14 ele diz assim: acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A gente tem que lembrar o contexto imediato dessa palavra, quando Paulo está orientando a igreja, e ele está falando dos relacionamentos, o verso 12, então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. É quase que uma repetição aqui do fruto do Espírito, é uma lista também de qualidades que Paulo está orientando a igreja de Colossos. Você precisa ter isso na sua vida, meu irmão. Eu preciso ter isso na minha vida, essa qualidade para os relacionamentos e para tudo que a gente fizer, esse revestimento. E quando ele fala desse revestimento, ele está falando do ornamento, da roupa que estava, e essa roupa que estava no corpo de qualquer pessoa para proteger a sua intimidade, era algo que o acompanhava fora do lar. Dentro do lar havia uma outra postura também, mas quando ele usa esse termo revestivos, ele está ligado à vestimenta que acompanha. Então, você tem que ser acompanhado na sua vida de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Aí no verso 3 ele vai dizer assim: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Queridos, com todo temor, nossa igreja em São Sebastião, nós precisamos exercer este mandamento e essa orientação do Senhor. Ainda percebo tristeza em alguns corações. Ainda percebo muros levantados. Ainda percebo afastamentos. Somos salvos por Jesus Cristo. Somos a família de Deus. Temos falhas, nos esbarramos. Às vezes falamos o que não devemos. Às vezes nosso coração se tranca, mágoa. Situações. Isso pode acontecer na caminhada da igreja, na caminhada da vida cristã, mas a gente não para nos erros, a gente conserta os erros. E a gente conserta erro de relacionamento, o caminho é perdão. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós falhamos. Então é preciso que cada um não ficar tirando a trave do olho do outro, mas tirar o cisco do próprio olho, cada um. E a palavra está dizendo: se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que os nossos pecados foram perdoados, também perdoai. E aí, nesse contexto de perdão, com estas virtudes que nos acompanham, revestidos devemos estar, ele vai dizer no verso 14, e acima de tudo, você vai ver que 1 Coríntios 13, que nós trabalhamos isso no estudo passado, falando do amor, né? Paulo vai falar assim: eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente, uma coisa muito melhor. Gente, amor é andar de cima, é prateleira de cima. Amor é algo muito elevado. O amor é a melhor qualidade que cada um de nós pode ter. É a base de tudo, é a base do relacionamento com Deus, é a base do casamento, é a base dos relacionamentos pai com filho, na sociedade. Então ele vai dizer, e acima de tudo, quando Paulo diz um caminho sobremodo excelente, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos observar isso nos nossos relacionamentos. E o amor, olhando esse versículo, eu até falei para o Wanderson
no momento passado, e às vezes ele pega algumas frases do estudo até para dar uma acentuação, e eu vou frisar: o amor é a atmosfera da vida cristã. Atmosfera. Legal, Wanderson. E quando a gente pensa em atmosfera, é essa a situação que a gente tem no planeta, que a gente consegue aqui ter um ar que a gente respira, que envolve o planeta, que protege dos elementos, senão a gente já teria o planeta sido desfeito, que vários meteoros têm que passar por essa atmosfera, e quando entra na nossa atmosfera, incendeia, se fragmenta. É uma proteção também, mas é essa redoma da atmosfera que consegue segurar o oxigênio aqui para que a gente respire. E sem atmosfera a gente já estava morto, não só pelos raios solares, ia queimar todo mundo, mas também ia faltar oxigênio. Então, essa atmosfera para a subsistência dos relacionamentos é o amor. E o amor é a atmosfera da vida cristã. O amor também é o motivo da vida cristã. E nós observamos lá em 1 Coríntios 16, o verso 14. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 16, 14. Paulo está fechando a carta. E ele vai dizer assim: fazei tudo com amor. Bem direto, né, Ederson? Paulo é bem direto. Fazei tudo com amor. O que seria fazer tudo? O texto não é faça algumas coisas com amor e outras sem amor. Faça um percentual de coisas com amor, faça um terço com amor, faça metade. Decida quando você deve fazer com amor ou sem amor. Está isso no texto? Tome a decisão. Se você quiser fazer com amor, faça. Se você não quiser, não. Fazei no imperativo. Tudo. Então, são todas as coisas, engloba tudo. De que maneira? Com amor. E a gente precisa observar isso. Eu tenho ainda um tempo aí, que o Mineiro vai nos ajudar aí, para que a gente saiba aí e se direcione. E tivemos uma pergunta da irmã, eu esqueci, a irmã fez uma pergunta no grupo a respeito dos tipos de amor e o jogo de palavras na restauração de Pedro, lá no capítulo 20, 21 do Evangelho de João, a irmã Maria Luísa. Então, a irmã Maria Luísa, quando eu falei dos vários tipos de amor, ela fez uma pergunta, se o Mineiro puder digitar a pergunta que ela fez, mas ela estava perguntando a respeito se lá na restauração de Pedro havia essa mudança de termos de ágape para filéu, e na verdade tem. Eu tenho uma mensagem preparada somente com esse tema, estava até preparando para pregar aí na igreja, mas eu quero falar hoje aqui, até como resposta à irmã e para edificação nossa, e depois, num outro momento, a gente, com a igreja toda reunida, a gente pode falar, não há tempo também de pregar todo o sermão. Mas você lembra do contexto em que Pedro ele é o discípulo e ele exerce a liderança. Então, nas 3 perguntas, Jesus usou a mesma palavra. É isso que ela está falando na restauração de Pedro. Você vai se lembrar de Pedro, personagem. O personagem Pedro é o personagem sanguíneo, que tomava as decisões, que às vezes falava sem pensar. E eu fico pensando e fico, às vezes, avaliando, melhor dizendo, que cada um de nós tem um pouco de Pedro. Nós podemos... Tem gente que tem... Pedro, a gente brinca, né? Espero que não seja ofensivo o termo que eu vou usar, né? É Pedro cuspido, né? Quando a gente vê uma pessoa parecida com outra, é a cara do fulano cuspido. Então, é um sósia de Pedro, né? O jeitão e fala. Então, Pedro, com esse jeito de ser, ele exerceu a liderança natural do colegiado discipular e apostólico. O apostólico depois, por uma determinação de Jesus. Mas entre os discípulos ali, ele sempre tomava a frente. E aí você vê que Pedro ainda não tinha desenvolvido maturidade. Jesus falou, eu vou morrer na cruz. Ok, Jesus falou que ia morrer na cruz, e aí Pedro falou, não, isso não vai te acontecer, nós não vamos deixar. E aí, quando ele toma essa posição de
de querer desviar Jesus do propósito, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Não que ele fosse o Satanás, não que houvesse uma possessão demoníaca, já falei sobre isso, mas uma sugestão demoníaca. Então, quem estava falando ou sugestionando para que Pedro falasse daquela maneira não era realmente algo que vinha do coração do Pai. Então, Jesus o repreendeu. E no momento em que Pedro, mais à frente, repete novamente essa postura, como se quisesse defender Jesus, aí Jesus vai dizer para ele: olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí tem todo o evento do Getsemane, tem a situação da prisão, tem Pedro puxando a espada e cortando a orelha do servo ali. E quando ele faz isso, a indicação textual é que quando Pedro puxa da espada, não é que ele quisesse lutar contra os soldados do templo que estavam todos ali, mas ele toma uma ação para provocar Jesus. A indicação é que ele, fazendo isso, tomando a frente, aí agora Jesus vem e chama os anjos e faz um sinal, desce fogo do céu. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí ele pega a orelha do servo, ele cola novamente no lugar. Imagina que quadro, né, tenebroso, hein, Wanderson? A espada corta a orelha, sangue, o sangue, Ederson, espirrando assim, e uma orelha no chão, pum, 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 caindo. Jesus pega aquela orelha, coloca milagrosamente, tudo se reveste novamente no lugar. Jesus não fez ele não costurou, não deu pontos, ele coloca no lugar e tudo, os nervos, a pele, tudo volta ao normal ali, daquela maneira. E aí Pedro fica naquela posição e Jesus se posiciona como cordeiro, ele é levado e Pedro vai seguindo Jesus de longe, você conhece muito bem. E aí, quando ele está na fogueira, com as pessoas ali, fora do local onde Jesus estava tendo um julgamento, as pessoas: você é um deles. E ele: não conheço você, eu vi, não. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. E aí ele lembra do que Jesus falou, ele vê que ele não é tudo aquilo que ele achava. A figura de Pedro, para mim, é o gargantão. O que significa para você o gargantão? É a pessoa que só fala, mas não executa. Então, este Pedro, que era gargantão, passou por um processo de quebrantamento. E ele chora amargamente, porque ele não conseguiu ser fiel ao Mestre, ele negou. Jesus orientou e ele ainda assim demonstrou toda a sua fraqueza, fragilidade, alguns até dizem uma covardia. E no processo de restauração, Jesus ressuscita, Pedro corre até o sepulcro, as mulheres falam: ressuscitou, e ele, João era mais novinho, então eu já tenho mais de 50, então semelhante a alguém de 30, comigo, vamos no sepulcro, o camarada correu mais, mas Pedro tem essa vontade, ele vai lá e comprova que Jesus ressuscitou realmente. E aí começa o processo de restauração, quando Jesus encontra as mulheres, livro de Marcos, e lá em Marcos nós temos, no capítulo 16, a ressurreição. E aí, no primeiro dia da semana, verso 2, bem cedo, ao nascer do sol, as mulheres foram ao sepulcro, diziam umas às outras: quem nos moverá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida ao entrarem. E aí, a questão do anjo, né? Um moço sentado ali, vestido com um manto branco, ficaram com medo. Não tenham medo, disse ele, verso 6, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Ainda mostrou a comprovação. Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, Jesus marca um encontro nesse processo de restauração. E, ao marcar o encontro com os 12, Jesus menciona Pedro nominalmente. Por quê, gente? Se Jesus falasse: dizei aos discípulos que ele vai adiante para a Galiléia, Pedro estava incluído, sim ou não? Ele já estaria incluído, porque Jesus está convocando os discípulos.
Mas por que Jesus diz assim? Dizei a seus discípulos, o anjo diz assim, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Porque há uma grande indicação de que nesse quebrantamento de Pedro, ele já não se julgasse, considerasse discípulo. É como se ele tivesse a ponto, ou já desejoso, ou já num trajeto de abandonar a responsabilidade de ser discípulo. Ele vai para a Galileia, ele volta à sua profissão, ele vai pescar. A gente não tem indicação textual, já vi pregador falando que ele voltou ao seu trabalho. Não dá para dizer que ele assumiu novamente a sociedade de pesca com o pai, com os outros que o acompanhavam ali, os seus sócios, mas ele volta a ter uma atividade que era a atividade anterior a ele, a pesca. E Jesus chega e fala, lança do outro lado. E aí tem uma reedição da pesca maravilhosa. No capítulo 20, a pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. A pergunta para você no processo de restauração é, o chamado de Pedro foi aonde? Na pesca maravilhosa. A restauração de Pedro, pesca maravilhosa. E Jesus reedita 153 grandes peixes. E aí, nesse processo também, quando eles desembarcam com os peixes, Jesus já tem um braseiro aceso, já tem um peixe assado. Não são os peixes que eles pescaram, mas Jesus já tinha um peixe ali. E aí Jesus, na sua corpo glorificado, mas exercendo ainda essa dinâmica de humanidade, não de humanidade, mas esse corpo glorificado, ele fala assim, tenho fome. Ele come ali com os seus discípulos. E aquele cenário que alguns comentaristas dizem que Jesus montou o cenário da negação. Quando ele negou, havia brasa, havia uma fogueira. E Jesus também age, coloca um ambiente semelhante. Jesus tira Pedro de lado e, no processo de restauração, ele pergunta, Pedro, tu me agapas? Então, agora respondendo a irmã Maria Luísa, Jesus usou primeiro, Pedro, tu me agapas, ou seja, tu me amas com amor sacrificial. Isso implica o amor ágape, dar a vida pelo outro. Pedro não tinha condições disso. E ele responde, Senhor, tu sabes que eu filéu. Tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Então, Pedro é coerente na sua resposta. Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me agapas? E aí Pedro mantém a coerência. Senhor, tu sabes que eu filéu. Aí Jesus fala a terceira vez, Pedro, tu me fileses, filéus. Aí Jesus muda, irmã Maria Luísa e todos. Ele vai mudar a terceira palavra. Ele não usa ágape, mas ele usa filéu. Ou seja, Pedro, tu me amas com amor de amigos, de amigo? E aí Pedro se entristece a terceira vez e ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu filéu. Gente, ao manter a coerência nas três respostas, isso demonstra a maturidade de Pedro. Ele agora não dava as respostas que as pessoas queriam ouvir. Ele não estava mais falando aquilo que não era verdade na vida dele. Então, se ele ainda tivesse na primeira edição de Pedro, antes do quebrantamento, Pedro, tu me agapas? Sim, Senhor, te agapo. Não, vamos fazer, ninguém vai mexer contigo, deixa comigo. Mas ele fala, Senhor, eu não tenho condições. Eu te amo com amor de amigos. E quando Jesus pergunta a terceira vez, você vê que Pedro negou 3 vezes. E Jesus pede 3 respostas para ele. Mas quando Pedro diz assim, tu sabes todas as coisas, é como se ele dissesse, não adianta te enganar, Senhor. Não adianta eu falar uma coisa que eu não posso cumprir, porque o Senhor sabe da minha condição. E aí, nessa hora, Pedro é restaurado. E interessante que Jesus Cristo diz assim para ele, eu quero ler para a gente ir terminando aqui, no capítulo 21, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?
Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, ágape, filéu. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe, segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me agapas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu filéu. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Jesus troca o termo. Filéu, Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. É este Pedro transformado que exerce depois esta coragem. Ele nega ali no momento em que do interrogatório de Jesus. Ele passa pela transformação, ele exerce a liderança da igreja em Jerusalém. E você sabe que depois, mais à frente, Pedro vai diante do tribunal que condenou Jesus à morte. Quando a igreja é organizada, em Atos 2, e quando começam os eventos da igreja, quando Pedro cura o paralítico à Porta Formosa, depois ele é preso, há um movimento, e o Sinédrio vai e prende a Pedro. E aí Pedro vai dar testemunho e falou assim, eles ficam assim espantados de ser um homem iletrado e douto e falar com aquela sabedoria, com aquela autoridade. Mas o tribunal fala, não fale mais nada nesse nome. Ameaçaram bater, matar. E aí Pedro, agora corajoso, diz o quê? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E esse Pedro agora não se dobra e ele vai e cumpre o seu ministério.